Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece arder. Pessoas se levantam, portas se fecham, diagnósticos surgem, amizades se desmancham e o calor da injustiça começa a nos sufocar. Mas mesmo quando o fogo é real, aceso por mãos humanas, alimentado por ódio, inveja ou circunstâncias que escapam ao nosso controle, ainda assim, ele jamais será maior que a presença que vem do alto. No livro de Daniel, capítulo 3, encontramos a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Eles sabiam que aquela adoração imposta era uma afronta ao Deus verdadeiro e por isso escolheram a fidelidade, mesmo sabendo que a consequência seria a morte em uma fornalha ardente. O fogo foi preparado, o decreto foi assinado, e a fúria do rei alimentou as chamas com 7 vezes mais intensidade. Mas há algo que o inimigo não entende. A presença de Deus não se assusta com temperatura. O calor do mundo nunca poderá superar o frescor da graça. Muitos acreditam que o fogo representa derrota, fim de linha, punição ou desgraça. Mas no reino de Deus, o fogo é apenas cenário. Ele não tem autoridade final. É apenas pano de fundo para a glória que está prestes a ser revelada. Nabucodonosor achou que estava no controle quando mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas o número 7 na Bíblia é o número da perfeição divina. O que era para ser o ápice da destruição virou o palco do milagre. Isso mostra que, mesmo quando os homens tentam elevar a dor ao extremo, Deus ainda governa os detalhes. O fogo foi aumentado, mas a proteção celestial também foi. O decreto foi severo, mas a fidelidade do céu já estava selada. Nada, absolutamente nada, que o mundo arme contra você pode ser maior que a presença que habita em você. Não importa se as chamas estão altas, se o diagnóstico é grave, se as palavras foram cruéis ou se a solidão parece insuportável. O que determina a sua história não é o fogo do inimigo, mas a presença de Deus no meio da tua prova. Quando os soldados lançaram aqueles jovens na fornalha, eles achavam que estavam executando uma sentença, mas estavam, na verdade, ativando uma manifestação. Porque há dores que não revelam destruição, revelam o céu. A presença de Deus não se limita ao templo, ao culto ou ao momento de paz. Ela se revela com mais poder onde a fé é provada. E é por isso que o fogo não foi o fim. Foi o início. O início da presença visível. O início do testemunho que marcaria a Babilônia. O início da glória que viria depois da fidelidade. Quando os 3 foram lançados no fogo, o céu desceu com eles. Não houve protesto. Não houve livramento prévio. Houve presença. E a presença, meu irmão, muda tudo. Porque o que queima por fora não destrói quem está firmado por dentro. O que arde nos olhos dos outros não afeta quem tem a paz de Deus guardando o coração. O que parece derrota se torna altar quando a glória desce. Você não precisa pedir para Deus apagar o fogo. Precisa confiar que Ele vai descer com você dentro dele, porque o fogo que o mundo acende, Deus usa para mostrar que sua presença é maior. E quando a presença se manifesta, o impossível se dobra, o rei se cala e o milagre se torna inegável. O fogo é real, sim, mas a presença é eterna, e é ela quem escreve o desfecho da tua história. Há uma verdade que assusta, mas também liberta. Nem toda fornalha é consequência do inimigo. Algumas são permissões divinas. Deus, em sua soberania, não apenas observa o fogo sendo aceso, como também permite que sejamos lançados dentro dele. Mas isso não é abandono, isso é propósito. Antes mesmo que Sadraque, Mesaque e Abed-nego fossem amarrados, antes que a sentença fosse executada, antes que as mãos dos soldados os empurrassem para dentro do calor da fornalha, o céu já havia tomado uma decisão. Descer com eles. Isso muda tudo, porque não estamos falando de um Deus que livra de longe. Estamos falando de um Deus que entra junto,
que compartilha o calor, que caminha em meio às chamas, que prefere estar com você na dor do que te deixar passar por ela sozinho. Essa é a diferença entre religiosidade e presença. A religião tenta explicar o motivo da fornalha. A presença simplesmente entra lá com você. E quando Deus está presente, o fogo perde seu poder. A Bíblia diz que nem mesmo o cheiro de fumaça ficou sobre os corpos daqueles jovens. Isso é um símbolo poderoso. Há provas que você vai atravessar, mas ninguém conseguirá dizer que você passou por elas. Porque a presença de Deus vai te preservar de forma tão sobrenatural que nem as marcas visíveis vão permanecer. A tribulação não será o fim da tua identidade. A perda não será o rótulo da tua história. O abandono não será tua biografia. Porque você não atravessa essas coisas sozinho. Você atravessa acompanhado pelo Todo-Poderoso. Essa é a promessa para os fiéis. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Note, quando passares. Não é se passares, ou seja, haverá fornalhas. Haverá noites em que o calor será insuportável, em que tudo parecerá perdido. Mas a presença vai junto. Não se trata de escapar do sofrimento. Trata-se de carregar uma companhia invisível que transforma o sofrimento em glória. Deus não vai permitir que a tua história termine com cinzas. Ele já escreveu o fim com fogo, mas é fogo santo. Fogo que consome correntes, não almas. Fogo que purifica a fé, não destrói a esperança. Fogo que revela a presença, não sentencia a morte. Há momentos em que clamamos por livramento imediato, sem perceber que a maior bênção é a companhia dele. O maior milagre não é escapar da prova, é reconhecer que Deus está comigo mesmo nela. Quando Jesus entra com você na fornalha, ele muda o ambiente, silencia os acusadores e revela a glória de uma forma que jamais seria vista fora do fogo. Talvez você esteja nesse exato momento sentindo a pressão da chama. Os medos se acumulam, as vozes externas dizem que você não vai aguentar e a dor te isola. Mas ouça, ele já desceu, ele já está aí. Ele não chegou atrasado, ele não te abandonou. Ele está contigo. Não tente sair antes da hora, não amaldiçoe o processo, não fuja da fornalha. Porque se Deus permitiu que você entrasse, é porque Ele já planejou sair com você de lá. E não sozinho, mas de mãos dadas contigo, com o céu te testemunhando, com o inferno te temendo, e com os homens reconhecendo que há algo em você que o fogo não conseguiu tocar, a presença do Eterno. Há um detalhe poderoso na narrativa de Daniel, capítulo 3, que muita gente esquece. Deus não impediu os 3 jovens de serem lançados na fornalha. Ele poderia. Ele é soberano. Ele já havia feito isso outras vezes com outros servos. Ele podia ter enviado um anjo antes, podia ter confundido os soldados, podia ter apagado o fogo com um sopro divino, mas não. Ele deixou que tudo acontecesse como os homens planejaram, porque havia um milagre reservado. E não era antes da fornalha, era dentro dela. Isso confronta diretamente a teologia do conforto. Nos faz entender que o livramento mais glorioso não é o que impede a dor, mas o que transforma a dor em manifestação da presença de Deus. Não é sobre não sofrer, é sobre testemunhar o céu se manifestar dentro do sofrimento. Muitos de nós passamos a vida orando para que Deus nos livre antes da traição, antes do diagnóstico, antes da falência, antes do abandono. Mas o plano de Deus nem sempre é nos impedir de entrar no vale. É nos mostrar que Ele é o Senhor. Ele é o Deus da entrada, do meio e da saída. E às vezes é no meio humano que o milagre mais belo acontece, porque é no meio que a fé é testada, é no meio que os olhos humanos perdem a esperança e só a fé enxerga, é no meio que os homens param de tentar explicar e começam a se calar diante da glória.
O milagre no meio do fogo não é apenas sobreviver. É sair ileso, sem cheiro de fumaça, com a honra dobrada e a fé fortalecida. O milagre não é apenas você não morrer. É o mundo ver que havia alguém com você o tempo todo. Deus escolheu não livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da entrada no fogo, para que ninguém jamais pudesse negar o poder da sua presença no meio dele. E esse é o ponto. Há testemunhos que não nascem no conforto, há glórias que não descem no palácio, há revelações que não acontecem em dias de festa. Algumas coisas só são liberadas no calor da prova, só são vistas na intensidade da dor. Só se manifestam quando o fogo queima ao redor, mas não consegue queimar por dentro. E é nesse tipo de cenário que o céu se curva para assistir, que os reis se espantam, que o inferno se cala. O milagre no meio do fogo é o tipo de obra que não pode ser explicada, apenas testemunhada. É quando o impossível se ajoelha e a presença se ergue como única resposta. Você talvez esteja pedindo um livramento antes, mas Deus está preparando um milagre no meio. Você quer evitar a dor, mas Deus quer manifestar a glória. Você quer não passar pela fornalha, mas Deus quer descer com você nela para mostrar ao mundo que há uma presença mais poderosa que qualquer calor. E quando o milagre acontece, no meio, ele tem mais impacto, mais força, mais testemunho, porque ninguém pode dizer que foi sorte. Ninguém pode dizer que foi coincidência, porque todos viram você cair. Todos viram o fogo aceso, todos viram a sentença decretada. E mesmo assim o que deveria te matar não te tocou. O milagre que vem no meio do fogo é aquele que não apenas te livra, mas te transforma. Você entra com medo e sai com autoridade, entra sozinho e sai acompanhado pela glória. Entra com vergonha e sai com honra dobrada, porque quando Deus decide agir no meio, Ele não apenas muda a história, Ele reescreve o final. E todo mundo vai saber que não foi sorte, foi presença. Poucos versículos na Bíblia carregam uma revelação tão poderosa e tão misteriosa quanto esse momento registrado em Daniel, capítulo 3, versículo 25. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia acabado de lançar 3 homens na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto era claro, a punição era definitiva, o número era exato, 3. Não havia dúvida sobre isso, mas ao olhar para dentro do fogo, algo paralisou o rei. Seus olhos viram mais do que esperava. Ele se levantou alarmado e declarou: "Eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nada há de lesão neles, e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses." Essa não foi apenas uma visão, foi uma revelação, porque quando Deus decide descer contigo, até os ímpios reconhecem a presença do 4º homem. Essa cena não foi teológica, foi real. O rei não era um profeta, não era servo de Deus. Era um homem idólatra, arrogante, dominador. Mas mesmo assim, foi obrigado a reconhecer uma presença que ele não conseguia explicar. Isso mostra que há momentos em que a presença de Deus é tão palpável, tão visível, tão manifesta, que até os que não creem se curvam diante do sobrenatural. O 4º homem na fornalha representa Jesus antes da encarnação. A teofania, a manifestação do Filho no Antigo Testamento. Ele não esperou o Novo Testamento para aparecer. Ele não precisou da cruz para se fazer presente. Ele já estava presente na dor dos que o honravam com fidelidade. Isso é graça, isso é aliança, isso é amor antes mesmo da redenção. O mais impactante é perceber que os soldados que lançaram os 3 jovens no fogo foram mortos pelo calor. Mas quem estava dentro não sofreu nada. Isso mostra que não é o fogo que define a sobrevivência, é a presença que te acompanha lá dentro. E mais,
Quando Deus entra com você, até quem queria te destruir é obrigado a testemunhar que você não está só. Há situações em que a justiça humana se cala, mas a glória de Deus grita. Há momentos em que a tua fidelidade vai provocar uma manifestação divina tão intensa que os outros vão olhar e dizer: espera aí, não eram 3? Como é que tem 4 agora? É nesse ponto que você entende que Deus não apenas te observa de longe, Ele caminha contigo na fornalha, do teu lado, do teu ritmo, da tua dor. Essa revelação do quarto homem precisa ser entendida espiritualmente. Não importa se te lançaram na crise, no abandono, no desespero, na escassez ou na depressão. O mundo pode até ter feito as contas e declarado: 3 foram. Mas Deus sempre inclui um a mais, invisível aos olhos humanos, mas real aos olhos da fé. E esse quarto homem é tudo o que você precisa. Ele é a paz em meio ao caos, ele é a força na fraqueza, ele é o silêncio que protege, ele é a mão que te ergue, ele é o Salvador antes da salvação, ele é a resposta sem palavras. O rei viu 4. Isso foi suficiente para reconhecer que havia algo divino acontecendo. Você pode estar em uma situação onde todos te contam como vencido, onde os inimigos já te contaram como caído, onde até a matemática diz que não tem mais jeito. Mas quando a presença dele se manifesta, as contas dos homens falham e o invisível se torna incontestável. Porque não importa quantos viram você entrar, eles vão se surpreender ao ver com quem você saiu. E mais ainda, com que quem estava contigo o tempo inteiro, mesmo quando ninguém viu. A Bíblia é detalhista quando quer nos ensinar algo eterno. No final do capítulo 3 de Daniel, há uma declaração surpreendente, quase sutil, mas absolutamente profunda. Após Sadraque, Mesaque e Abed-nego saírem da fornalha, os oficiais do rei se aproximaram e perceberam algo extraordinário. Nem os cabelos da sua cabeça se chamuscaram, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Este é Daniel capítulo 3, versículo 27. Isso é mais do que proteção, isso é glória, porque há provas que Deus não só te faz vencer, como faz questão de apagar todo e qualquer vestígio de que você esteve nelas. Não sobrou nem cheiro de fumaça. O que deveria marcá-los não deixou rastro. O que deveria deformá-los não os tocou. Porque quando você é tocado pela presença, a chama perde o direito de deixar cicatriz. Há dores que o mundo espera que deixem marcas eternas. Pessoas que olham para a sua história e dizem: depois disso, ele nunca mais será o mesmo. Mas Deus tem o poder de fazer com que nem o cheiro da fornalha colhe em você. É quando o mundo espera te ver quebrado, mas Deus te mostra inteiro. É quando esperam lágrimas e encontram louvor. Quando esperam cinzas e veem brilho. Quando contam com teu fim e testemunham teu recomeço. Isso é favor, isso é graça, isso é o que acontece quando você é envolvido pela glória. Porque a glória de Deus não apenas protege do fogo, ela impede até os resíduos do trauma. Você sobrevive, mas não como sobrevivente marcado. Você sai como testemunha limpa, renovado, revestido de autoridade. O fato de o fogo não ter deixado cheiro é símbolo da pureza espiritual que só a fidelidade gera. A fidelidade transforma cenários de dor em altares de glória. E quando o céu reconhece tua fidelidade, nem as fumaças do inferno conseguem te impregnar. Há pessoas que passaram por traições, perdas, rejeições, abandono, mas continuam sorrindo, adorando, profetizando, sonhando. E quando alguém pergunta como você ainda está de pé, a resposta é simples. Não foi a chama que me tocou, foi a glória. E glória não queima, não deforma, não marca. Ela purifica, fortalece e ilumina. Quem é tocado pela glória não sai da prova com cheiro de trauma. Sai com cheiro de céu. Não é negar a dor, é testemunhar o milagre.
Você entrou no fogo, sim, mas não foi consumido. Passou pela prova, sim, mas saiu mais forte. Chorou, sim, mas não quebrou. Ficou em silêncio, sim, mas Deus falou por você. Isso é o que acontece com quem caminha na presença. O mundo espera encontrar ruínas, mas encontra reconstrução. Espera encontrar dor, mas vê unção. Espera encontrar fraqueza, mas vê ressurreição. Porque a glória que te acompanhou dentro da fornalha te faz sair como se nunca tivesse entrado. E isso não é fingimento, é renascimento. Que isso entre no teu espírito hoje. O fogo não vai te marcar, o trauma não vai te definir, o cheiro da dor não vai permanecer. Você vai sair com autoridade, com a identidade preservada, com os sonhos de pé, com a alma limpa e com a convicção de que quem te tocou não foi a chama, foi a glória. Há uma diferença profunda entre milagre e presença. Um milagre pode cessar o que está acontecendo do lado de fora, mas a presença muda o que está acontecendo do lado de dentro. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, a expectativa humana era simples. Ou Deus os livra impedindo que o fogo funcione, ou eles morrem. Mas Deus não escolheu apagar o fogo. Ele não mandou chuva. Ele não diminuiu a temperatura. Ele não enfraqueceu a prova. Ele entrou na prova. Isso muda tudo, porque há momentos em que Deus não vai mudar o ambiente. Ele vai mudar você dentro do ambiente. Ele vai se manifestar com tanta força no meio da dor, que o fogo perde o controle, a sentença perde a autoridade e a glória se instala onde era para haver desespero. Essa escolha divina ensina algo que muitos de nós não queremos ouvir. Deus nem sempre resolve, mas Ele sempre aparece. Nem sempre Ele evita a perda, mas Ele entra no luto. Nem sempre impede a traição, mas Ele senta ao lado da alma ferida. Nem sempre cura na hora, mas visita o quarto do hospital. Nem sempre devolve o que foi embora, mas fortalece quem ficou. Porque o foco dele não é o fogo, é você. O fogo é temporário, você é eterno. E por isso, Ele prefere te transformar dentro da tempestade do que te livrar sem processo. Porque o fogo, quando não é interrompido, o purifica. E a presença dele, quando não apaga as chamas, te protege de dentro para fora. Quantas vezes você orou para Deus apagar o fogo, cessar o caos, acabar com o incômodo, e tudo continuou igual? É porque Ele não queria te poupar, Ele queria te encontrar. A fornalha é o local de encontro com a presença real. Quando tudo está pegando fogo e você deveria estar em pânico, mas encontra paz, é Ele. Quando tudo está desmoronando e você ainda consegue adorar, é Ele. Quando todos te abandonam, mas você sente um consolo que não tem explicação, é Ele. E aí você entende, não é que o fogo parou, é que a presença apareceu, e onde a presença está, nem o inferno aguenta permanecer. Porque Deus não precisa mudar as circunstâncias para mostrar que está contigo. Ele muda você, e isso já é suficiente. Ele não apagou a fornalha porque ela fazia parte da história. Era através do fogo que o nome dele seria exaltado. Se ele apagasse, os 3 jovens seriam honrados, mas Deus seria esquecido. Ao manter o fogo e aparecer dentro dele, Deus inverteu a lógica. Os jovens foram preservados, mas o nome dele foi glorificado. E esse é o objetivo da tua prova: revelar a presença, manifestar a glória, mostrar que Deus não é teoria, é realidade. Que Ele não é discurso, é companhia. Que Ele não é doutrina, é presença viva. E essa presença não chega só quando tudo está calmo. Ela prefere se manifestar quando tudo está ardendo. Você não precisa de um milagre externo. Você precisa da presença dentro. E se ela estiver contigo, então o fogo não te consome, a crítica não te destrói, o abandono não te paralisa, a dor não te define, porque Deus não vai apagar tudo o que te aflige. Ele vai aparecer dentro daquilo que era para te destruir
e transformar em glória o que era para ser cinza. Há um detalhe no relato de Daniel, capítulo 3, que passa despercebido por quem lê com pressa, mas que carrega uma das revelações mais poderosas de toda essa história. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, eles estavam amarrados. A Bíblia é clara ao afirmar que foram lançados com suas capas, suas túnicas, seus mantos e outras roupas, e atados pelas mãos e pelos pés. Isso representa muito mais do que uma precaução humana. É símbolo espiritual. Eles foram atirados no fogo, amarrados, como quem não tem controle, como quem está sem saída, sem força, sem chance. Mas quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele não vê homens caídos ou queimados. Ele vê homens andando soltos. Glória a Deus, porque isso significa que o fogo não destruiu o que era precioso. O fogo destruiu o que os prendia. Você consegue compreender isso? O fogo que foi preparado para matar libertou. As chamas que foram acesas para consumir soltaram. O ambiente de morte se tornou solo de libertação. Isso mostra que há provações que Deus lhe permite não para te destruir, mas para queimar as correntes que te mantinham preso. E quando ele desce contigo no meio da fornalha, o primeiro efeito da presença dele não é eliminar o fogo, é quebrar os grilhões. O calor da prova queima as amarras da insegurança, da ansiedade, da dependência emocional, do medo, da culpa, da vergonha, da dúvida. E você começa a andar livre, onde antes você era prisioneiro. Deus usa o fogo não para te ferir, mas para te libertar. Esse princípio espiritual é profundo. Há coisas em você que só o fogo da tribulação é capaz de arrancar. Deus vê aquilo que você ainda não consegue enxergar, vícios emocionais, padrões repetitivos de autossabotagem, alianças tóxicas, sentimentos mal resolvidos, traumas disfarçados de força. E Ele permite que o calor aumente, não para te castigar, mas para te libertar. Porque quando a glória entra, a chama não toca a tua essência, mas incinera tuas cadeias. E então você entende que a pior parte da prova, o calor, o medo, o desespero, foi também a parte mais libertadora, porque queimou o que te impedia de andar. O rei viu homens andando, soltos. E talvez essa seja a palavra que você mais precisa neste momento. Liberdade. Não a liberdade que o mundo dá, mas a liberdade que só o fogo autorizado por Deus pode trazer. Liberdade de culpas antigas, de fardos que não são seus, de vozes que te paralisaram, de pesos que te impediam de seguir. Deus vai permitir que você entre no fogo sim, mas só no que te prendia vai ser queimado. Porque quem é fiel sai do processo com mais leveza. Sai andando, não rastejando. Sai com autoridade, não com trauma. Sai com a cabeça erguida, não com o coração acorrentado. A fornalha não vai te destruir. Ela vai destruir não no que te impedia de ser quem Deus te chamou para ser. Ela vai te soltar, vai te libertar. E quando o mundo esperar ver cinzas, vai ver você caminhando, livre, solto, com a glória te acompanhando. Porque onde há presença, as correntes não resistem. E o fogo que foi usado contra você será lembrado como o cenário onde Deus te fez livre como nunca antes. O decreto de Nabucodonosor era claro, irreversível e público. 3 homens seriam lançados em uma fornalha ardente por se recusarem a se curvar diante da estátua que ele havia erguido. Aos olhos do império, aquilo era rebeldia. Aos olhos do mundo, era suicídio. Aos olhos da razão, era derrota. Mas aos olhos de Deus, era no começo de um testemunho eterno. Porque quando a presença entra com você, a sentença de morte se transforma em plataforma de glória. O que era para ser tua cova, vira teu púlpito. O que era para te apagar da história, te escreve nela com tinta eterna. O rei que havia decretado a morte desses 3 jovens foi o mesmo que, ao final,
proclamou em voz alta que não havia outro Deus que pudesse livrar como aquele. Isso é o que a presença de Deus faz. Ela muda decretos. Ela inverte finais. Ela desmonta sentenças humanas com manifestações sobrenaturais. Ela entra em salas de cirurgia, em lares destruídos, em prisões emocionais, em desertos silenciosos e transforma tudo em altar. Porque onde a glória pisa, o inferno retrocede. O rei tinha poder, mas a presença tinha autoridade. O mundo tinha fogo, mas a presença tinha soberania. E por isso a morte não teve vez. Porque a presença que caminha contigo não apenas muda a tua trajetória, ela muda a percepção dos que estão ao redor. Aquele que te olhava como derrotado começa a te ver como testemunha viva de um Deus real. A sentença era definitiva, mas o céu nunca se curva às sentenças humanas, nem ao diagnóstico, nem à rejeição, nem à falência, nem à perda. O que o homem declara como fim, Deus pode reescrever como começo, e é exatamente isso que aconteceu na fornalha. A expectativa era de corpos calcinados, mas o que surgiu foi um mover de adoração. Nabucodonosor viu os 4, chamou os 3 para fora e proclamou um novo decreto: que ninguém mais poderia blasfemar contra o Deus daqueles jovens. Isso é conversão pública. Isso é colheita onde havia destruição. Isso é o poder da presença de Deus transformando fogo em fama celestial. Quantas vezes você se viu como alguém sentenciado? Sentenciado pela vergonha, pelo erro, pela injustiça, pelo passado, pelo abandono. Mas entenda, a presença não ignora essas coisas. Ela entra nelas com você. E onde antes havia sentença, agora há testemunho. Onde antes havia vergonha, agora há honra. Onde antes havia expectativa de dor, agora há espanto diante do milagre. Porque ninguém esperava que você sobrevivesse. Ninguém contava com sua volta. Ninguém acreditava que você suportaria. Mas você não apenas sobreviveu. Você saiu andando, ileso e acompanhado pela glória. Isso é testemunho. Isso é eternidade sendo escrita no meio da prova. E talvez o mais impactante seja saber que, até hoje, essa história é contada. Milhares de anos depois, ainda pregamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque a presença de Deus gera testemunhos, que o tempo não apaga. A sentença virou história. O decreto virou revelação. O fogo virou altar. E os 3 que seriam esquecidos se tornaram memória viva de que há um Deus que entra no fogo e muda tudo. Deus tem o poder de inverter tudo. Absolutamente tudo. E quando ele decide agir, nem os tronos resistem, nem os impérios permanecem de pé, nem os decretos subsistem. O que era cenário de destruição se torna púlpito de exaltação. O que era cova se torna altar. A fornalha de Nabucodonosor foi acesa para humilhar 3 jovens fiéis. Mas no final daquela história, ela se transformou em um púlpito onde o nome do Senhor foi proclamado acima de qualquer outro nome da Babilônia. E o mais impactante, o próprio rei que os condenou, que os ameaçou, que os lançou no fogo. Foi o mesmo que se curvou em adoração ao Deus deles. Isso é inversão divina. É quando o céu desce de tal forma que até os que zombavam reconhecem o poder da glória. O inferno arquitetou uma cena de morte. Mas Deus aproveitou o cenário e transformou em palco. Palco para o mundo ver o que a fé faz. Palco para que os que duvidavam fossem confrontados com a realidade da presença. Palco para que a honra não fosse dos homens, mas exclusivamente dele. Aquele fogo que deveria silenciar vozes se tornou o lugar onde a voz eterna me foi ouvida. E aquele rei que antes se exaltava acima de tudo, se viu pequeno diante daquilo que não podia controlar. Porque há glórias que o mundo não pode apagar. Há presenças que os tronos não dominam. Há manifestações que forçam os ímpios a reconhecerem que existe algo, ou melhor,
alguém muito maior do que eles. Nabucodonosor termina aquele episódio exaltando o Deus dos três jovens. Ele emite um novo decreto, declarando que ninguém na nação poderia blasfemar contra aquele Deus. Veja, a fornalha que era instrumento de punição agora é instrumento de proclamação. O inferno que celebrou a sentença agora assiste, humilhado, à exaltação do nome de Deus. E o rei que governava com opressão agora reconhece que há um rei acima dele. Tudo mudou, tudo se inverteu, porque quando a presença de Deus desce com alguém, ela muda não só a vida da pessoa, ela muda o ambiente inteiro. E o mais lindo de tudo isso é entender que os três jovens não precisaram dizer nada. Eles não pregaram, não discutiram, não se defenderam. Eles apenas permaneceram fiéis e foram acompanhados pela presença. O fogo falou por eles, a glória testificou por eles, e o rei testemunhou a favor deles. Quando a presença de Deus está com você, não há argumento que resista, nem voz contrária que prevaleça. O próprio cenário vai gritar o que você não precisa dizer. O próprio adversário vai declarar aquilo que você nem precisa provar, porque Deus vai usar o palco da tua dor para proclamar a soberania dele sobre tua vida. Talvez hoje você esteja em um ambiente que parece fornalha. Talvez as chamas da calúnia, da humilhação, da rejeição ou da solidão estejam tentando te queimar. Mas não tema. Deus pode estar preparando esse cenário para transformar tua prova em púlpito, teu vale em altar, tua crise em testemunho. E aqueles que zombaram ainda verão. Aqueles que se calaram ainda glorificarão. Aqueles que duvidaram ainda reconhecerão. Porque o fogo que era para te consumir será o mesmo que iluminará o nome do Senhor através da tua fidelidade. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o mundo os viu como homens sentenciados, como rebeldes contra o sistema, como jovens teimosos que se recusavam a seguir ordens. Foram vistos como tolos, como alvos fáceis, como nomes prontos para o esquecimento. Mas quando eles saíram da fornalha, não eram mais os mesmos. Havia algo neles que transcendia o corpo ileso. Era a autoridade de quem caminhou com Deus dentro da dor. Era o brilho no rosto de quem viu a glória em meio à fumaça. Era a leveza de quem foi liberto pelas chamas. Eles não saíram como entraram. Saíram marcados pela presença. E é isso que Deus vai fazer contigo. Você não será lembrado pela fornalha em si, mas por quem te acompanhou dentro dela. Há processos na vida que não deixam cicatrizes físicas, mas transformam por completo o interior. Você não é mais a mesma pessoa depois de passar pela fornalha com o quarto homem. Aquilo que você valorizava, aquilo que te prendia, aquilo que te definia, tudo muda. Porque você conheceu a presença em seu nível mais profundo. Não foi em uma conferência, não foi num culto de celebração, foi no fogo, no limite, no silêncio, no medo, no abandono, no escuro. Foi ali que ele apareceu. Isso mudou quem você é. Agora você fala com mais autoridade, ora com mais fé, enxerga com mais maturidade, serve com mais gratidão. Porque quem já viu o quarto homem na fornalha, nunca mais caminha sozinho. O mundo não entende isso. Eles fazem as contas. Viram você entrar com tristeza, com escassez, com lágrimas, com vergonha, com dúvidas. Mas vão te ver sair com paz, com força, com honra, com testemunho. E vão se perguntar, como? Vão olhar para a tua história e dizer, eu lembro do que aconteceu com ele. Como pode estar assim agora? E a resposta será clara, visível, poderosa. O quarto homem estava lá. Ele não apareceu depois. Ele não chegou no final. Ele entrou contigo, esteve presente, andou do teu lado. E agora ele está visível. Não porque você o provou para os outros, mas porque a tua história grita a presença dele. Deus vai te fazer sair da fornalha de um jeito que ninguém esperava.
Vão procurar sinais de dor e encontrar maturidade. Vão buscar cheiro de fumaça e sentir perfume de unção. Vão cavar teus traumas e encontrar cura. Vão confrontar teu passado e se deparar com testemunho. Porque o que era para ser teu fim foi o palco do encontro com o céu. Você entrou com medo, mas sai com fé. Entrou amarrado, mas sai livre. Entrou desacreditado, mas sai reconhecido. E mais, sai promovido. Porque no final de Daniel, capítulo 3, o rei aumenta a honra dos 3 jovens, reconhecendo publicamente que o Deus deles é Deus sobre todos os deuses. Receba isso no teu espírito. A fornalha não será a tua última estação. O fogo não terá a última palavra. O mundo viu você entrar, mas paz vai se espantar ao te ver sair. Porque não será mais só você. Será você e o 4º homem. Será você e a glória que te acompanhou. Será você e a marca da presença. Porque quem caminha com Deus dentro da prova, sai dela irreconhecível para o mundo e inesquecível para o céu.